Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, muito bom dia. O programa Saúde Você está no ar na sua TV Arapuã. E aí, como você está? Que bom que nós podemos estar juntos mais uma vez. Vamos aos destaques do programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Saiba que quando não tratada pode levar a sintomas graves. Uma especialista vai dar dicas de como tratar este problema. E mais, os benefícios do limão para a sua saúde. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Saúde Você. Eu te espero. Que coisa boa ter a sua companhia neste final de semana tão gostoso, pós-São João, mas ainda temos um pouquinho de clima junino, não é mesmo? Bom que aqui na nossa região estica, né? A gente continua sentindo essa alegria bacana de São João. Olha, gente, o que eu vou falar agora, muitas mamães e papais já devem ter vivenciado alguma vez. Estou me referindo ao terror noturno em crianças. Muitas delas acordam no meio da noite, gritando, chorando do nada. Os pais ficam super angustiados, muitas vezes preocupados. Especialistas explicam que isso é uma fase e que passa. Mas e aí? Como dar suporte ao seu filho nesse momento? Como tratar e identificar esse problema? É o que nós vamos ver agora na reportagem. No início de abril, João Arthur começou a não ter mais um sono tranquilo. Ele acorda de madrugada, aí grita, assustado, muito assustado. Abre a porta do quarto bem rápido e corre em minha direção. Não aceita Jefferson, o pai, né? Só me quer. Aí eu deito na rede, balanço, demora a dormir, a pegar no sono de novo, não demora muito. Aí fica assustado, como se tivesse tido um pesadelo, entendeu? Não quer mais voltar a dormir. A Aline pesquisou e descobriu que era terror noturno que o filho tem. Esse problema de João Arthur é mais comum do que o que se imagina. Segundo dados internacionais, atinge cerca metade da população infantil em fase pré-escolar. E a fase crítica está entre as idades de 1 até 5 anos. Essa questão do terror noturno, ele pode ocorrer em cerca de 10 a 15% das crianças, né? Ocorre de uma maneira assim súbita, à noite, né? Por isso que o nome é terror noturno, e causa assim, muito pânico na criança e para os cuidadores, né? Para os pais que estão ali acompanhando a criança. Então, é algo que algumas teorias, assim, não há estudos que comprovam, mas teorias biológicas dizem que há uma imaturidade no sistema nervoso central da criança, ainda nesse processo de formação, gerando esses distúrbios do sono, dessa fase do sono que acontece, né, com todas as pessoas. Esse especialista tranquiliza os cuidadores e pais de pequenos. O caso é passageiro. Mesmo assim, vale a pena investir em uma rotina de sono que garanta uma noite de muito descanso. Algumas hipóteses comportamentais e emocionais que podem ser fatores que desencadeiam o terror noturno, como um traço de personalidade, um traço ansioso que a criança tenha, um evento estressor ou eventos traumáticos que ela vivenciou durante o dia. Isso pode ser fatores que desencadeiam também esse distúrbio do sono, esse terror noturno. E aí onde entra algumas estratégias que podem ajudar a criança a evitar que tenha esse tipo de episódio. Por exemplo, ter uma rotina de sono regular, hora para dormir, hora para acordar. Evitar que a criança vá dormir muito cansada, exausta. Às vezes a criança tem uma rotina muito agitada durante o dia, de levar para a escola, leva para o balé, leva para a natação, leva para o judô. E aí ela vai dormir exausta e isso também é um fator que desencadeia. Então, outros cuidados também, como a qualidade da comida, também evitar comidas que sejam difíceis de digerir à noite.
E descanso é uma coisa que a Aline precisa, principalmente agora, que está grávida do segundo filho. Como é que fica teu sono nessa? Bem desregulado, né? Fica totalmente, quase não durmo direito. Pois é, papai e mamãe, eu sei que é muito angustiante, né? Quando a gente vê o nosso filho passando por algum tipo de problema dessa forma, a gente fica muito angustiado. Mas olha, é tão importante que os pais, eles tenham a calma de lidar com a situação, porque é justamente a confiança dos pais que podem melhorar aquela situação, né? Transformar aquela situação em um momento melhor, né? Contornar e dar mais apoio para o filho. É importante, então, que fica sabendo já a partir de agora da nossa matéria que como isso é transitório, como isso é normal de acontecer, fica calmo também, papai e mamãe, para poder dar o suporte emocional que o seu filho precisa naquele momento, todo o conforto, todo o carinho, né, para conseguir, e aí até um bom momento de dormir abraçado, até um bom momento de estar mais perto e sentir esse amor um do outro é muito importante, ajuda realmente a acalmar a criança, né? Então fica calmo também o papai e mamãe para poder passar essa tranquilidade para os seus filhos neste momento. Olha, você sabe o que significa dependência emocional? Saiba que quando isso extrapola o limite, certo? O limite que se é tolerado e acaba interferindo na liberdade do outro, é bom procurar a ajuda de um especialista, porque tanto prejudica o seu relacionamento quanto prejudica a sua saúde. Acompanhe a entrevista com a psicóloga Aline Arruda. Dependência emocional. Esse é o tema da entrevista de hoje do programa Saúde e Você. E a especialista convidada é a psicóloga Aline Arruda. Aline, muito obrigada por nos receber. E a gente está vendo que não é só a dependência de casais, né, do relacionamento amoroso, propriamente dito, que tem a ver com esse tema. São relações pessoais das mais diversas. Quais as que mais chegam aqui no teu consultório? Relações de amizade e relações de pais e filhos, especificamente mães e filhos, né? Então, geralmente a gente observa quando a gente vê um perfil mais narcisista, que é aquela pessoa que exige demais, às vezes ela coloca assim, eu fiz tudo para você, e isso vem desde a infância, né? Então, geralmente cresce uma pessoa ali dependente emocional, ou seja, ela teve uma carência da presença e do afeto na infância, e aí quando ela se torna adulta, ela continua precisando de mais do outro. Além da gente, claro, né, somos seres sociáveis, a gente precisa estar em sociedade convivendo com essas outras pessoas, mas quando a gente vê que está excedendo, né, essa interação, a gente realmente está dependendo muito do outro. Quando a gente só consegue se sentir bem, seguro e em relação também à autoestima com a aprovação do outro. Né? Às vezes a gente vê isso, por exemplo, em adolescentes, quando elas querem combinar roupa, perguntar que roupa vai, de não escolher a própria roupa, mas quando a gente vê um adulto, né, muitas vezes também nas relações de trabalho, será que meu trabalho está bom? Será que o que eu fiz está suficiente? Então ele precisa da aprovação do outro. Às vezes nas relações de amizade também, se o outro não aprova, a pessoa não consegue ter autonomia, não consegue se sentir seguro o suficiente de dizer assim, não, mas eu vou fazer dessa forma, eu acho que dá certo. É diferente de não entrar em conflito, né? Às vezes um quer uma coisa, outro quer outra, e ali naquele momento cede para não entrar em conflito. Mas nessas situações a pessoa só consegue fazer se for do jeito que o outro achar melhor, que o outro aprovar. E aí nem precisa falar, né? É prejuízo na certa, no trabalho, na vida pessoal, enfim, né? Como é que a gente faz para tentar se desvincular, mas claro, mantendo ainda essa amizade, esse relacionamento, o respeito entre os indivíduos? Pois é, porque muitas vezes a pessoa começa a perder a sua identidade. De tanto que ela faz ao gosto do outro, ela começa a se esquecer de como ela era. Tudo bem terminar uma relação de amizade, uma relação afetiva e a pessoa sofrer, mas ela saber quem ela é, além dessas relações, né? Então, quando a gente pensa assim,
Qual é o melhor caminho? É ela buscar o autoconhecimento. Muitas vezes ela precisa da psicoterapia para poder se redescobrir, muitas vezes descobrir outros gostos, uma nova forma de olhar para si, mas é importante que ela saiba quem é, que ela conheça a sua identidade, para que ela não desenvolva, né, ou tire, se ela tiver, essa dependência emocional. Apesar de que é importante a gente sempre ouvir o outro, até para saber se a gente está agindo certo ou não, mas tudo tem limite. Exatamente, até grandes líderes de empresa, eles têm consultores, eles têm avaliadores que vão orientar, que vão dizer qual é o melhor caminho. É importante que a gente tenha um olhar crítico. A crítica não é como a gente vê hoje na internet, né, que as pessoas apontam e falam mal. A crítica é construtiva. Olha, se você fizer dessa outra forma, talvez fique mais legal, e a pessoa ouvir e refletir sobre. Né? Então, as relações sociais, como você falou, nós somos seres sociais, elas são importantes, mas é saber ponderar ali entre o ouvir, mediar e executar. E quando há um problema nessa relação? Por exemplo, a traição. Então, há uma quebra naquela dependência que aparentemente estava tudo correndo de forma saudável, mas diante de um fato como esse, fica difícil a permanência dessa interação entre os indivíduos. Eu acho que o problema se torna ainda mais grave, né? Como tentar solucionar em casos como esse? Nesses casos, o que é mais grave é quando a pessoa já percebeu que não dá mais certo, que ela não concorda com aquelas situações, mas ela não consegue deixar a pessoa. Né? Aí é um ponto mais difícil. Então, é importante que ela busque ajuda. A rede de apoio social que a gente fala, de procurar amigos, procurar familiares, procurar um profissional, para que ele possa auxiliar essa pessoa a conseguir sair dessa relação. A gente pensa que relações, por exemplo, abusivas, elas são só físicas, né? Mas tem uma questão que pode ser de abuso emocional também. Ela não consegue mais, ela não suporta, mas ela não sai. Então, às vezes, ela vai precisar realmente de uma ajuda profissional para conseguir sair dessa relação. E demora muito esse processo, vamos chamar assim, de desapego? É muito subjetivo, né? O tempo de cada um é subjetivo. Por exemplo, essa pessoa teve outras perdas, como foi o processo de superação nessas perdas? É a primeira vez que ela passa por uma situação dessa? Que rede de apoio ela tem? Porque às vezes a pessoa tem amigos, tem pessoas ali que ela pode contar, então às vezes tem uma ajuda mais sustentada, ou se é uma pessoa que é sozinha. Às vezes tem questões outras, por exemplo, filhos pequenos. Então tem muitos fatores que é subjetivo a cada situação. Mas o mais importante é saber que é possível sim sair de uma dependência emocional. E quando um terceiro, né, a gente está de fora e nota que naquela relação tem alguém que está se doando muito ou está dependendo muito do outro emocionalmente, o que é que a gente tem que fazer, né? Quem está de fora querendo ajudar, né? O amigo, o colega, enfim, o parente. É importante ajudar. Se você está vendo que uma pessoa está numa situação, porque às vezes a própria pessoa não vê, né? Então é importante chegar com muito cuidado, com muito manejo, demonstrando apoio, demonstrando carinho, né? Que está ali disposto a ajudar, que essa pessoa pode contar com ele, para tentar auxiliar essa pessoa, né? Às vezes a gente sabe que tem pessoas que não querem escutar, que não querem ver, mas nem por isso a gente deve deixar essa pessoa de lado, né? É importante estar ali, olha, isso que essa pessoa está fazendo não está legal, como é que você está se sentindo em relação a isso? Porque às vezes é um auto-questionamento que a pessoa faz, né? Eu consigo viver sem essa pessoa? O que essa pessoa está fazendo era meu projeto de relacionamento que eu queria? Essa relação de trabalho, essa relação afetiva, essa relação familiar, é dessa forma que eu me vejo vivendo por muito tempo? Não é porque às vezes a gente tem uma pessoa, por exemplo, um pai e uma mãe que tem uma forma mais tóxica, mais afetivamente negativa de lidar, e você não vai mudar a pessoa, mas você pode mudar a forma como essa pessoa te atinge. Então, colocar limites, colocar barreiras, sabe? Dar uma certa distância que não seja de romper, mas estabelecer limites. Então, é um processo que você vendo uma amiga, você pode, né, conversar com ela, abrir os olhos em relação a isso. E há um perfil dessa pessoa que é dependente emocionalmente, atinge mais mulheres, homens, jovens, enfim, que a gente já reconheça assim de cara que tem alguma coisa errada? Com adolescentes, ele está ainda em um processo de construção, né? Então, as relações elas estão sendo construídas. É até comum que uma amiga fique chateada porque chamou a amiga para ir para a praia e a outra amiga preferiu ir para o shopping com outra pessoa e ela já sente-se sofrendo, né? Então, ela está nesse processo de construção de relações. Mas quando a gente percebe em relações adultas esse tipo de situação, é bom estar
alerta. É mais comum a gente ver em mulheres, porque mulheres elas têm um ciclo social de cuidado mais comum culturalmente, né? Isso não significa que é porque é genético, é da estrutura. Culturalmente, as mulheres têm um perfil de cuidado maior do que os homens. Por outro lado, as mulheres sofrem menos tempo porque elas têm uma maior abertura para chorar, para pedir ajuda. E o homem, a gente ainda tem socialmente aquele perfil de homem não chora, homem não pode ser frágil, homem não pode ser vulnerável. Então, a gente tem essas questões. E é bem complexo, né? Quando acontece próximo a você ou com alguém da família. Como você sugeriria para uma pessoa abordar a outra para começar a tentar ajudar ali nessa relação? É bom perguntar para ela, né? Um questionamento que a gente faz, espelho. Né? Como é que você está se vendo nessa relação? Como é que você está vendo a troca entre o que você dá e o que a pessoa dá para você? Porque quando ela começa a falar, essa fala ela muitas vezes provoca uma reflexão. Né? Parece que não está exatamente como deveria ser. Veja, as relações perfeitas elas são utópicas, as pessoas têm defeitos, mas a gente vai precisar conviver com defeitos com os quais a gente consiga lidar. Tem defeitos que a gente não consegue lidar e a gente precisa estabelecer esses limites. Eu não fumo, estou com uma pessoa que fuma. Como é que vai ser isso? Né? Então, são situações que você... ele sempre deixa a toalha em cima da cama, eu vou lá e tiro a toalha, estendo a toalha. São esses manejos, né? Então, você está vendo uma pessoa, ela não está vendo, comece a conversar com ela sobre isso. O que você reclama dele, o que ele reclama de você, né? O que você gosta nele, o que ele gosta em você... O que te faz querer continuar com essa pessoa? Por que você acha que essa pessoa quer continuar com você? Porque às vezes as pessoas se acomodam também em relações que já não estão sendo sustentadas por nada, né? Apenas pelo tempo, e aí é complicado. E aí tem origem, então, o problema, já que a relação um tempo antes era tão saudável, tão boa? Então, a questão é, será que era saudável? Né? Ou será que há um deslumbramento, uma fantasia, uma ilusão com aquela relação? Né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu quero estar em um relacionamento, seja como for, eu quero estar em um relacionamento. E às vezes vão aguentando coisas, e no início são descobertas, né? Novidade, e aí ela vai deixando passar. E de repente, quando ela se dá conta, já ficou bastante desagradável, mas ela diz, também já faz tanto tempo que eu estou com essa pessoa, não vou mais deixar. Então, na verdade, a gente tem que avaliar toda e qualquer relação, seja afetiva, do trabalho, de amizade, do começo, o meio e se porventura chegar a um fim, isso também tem que ser levado em consideração, porque pode ocasionar em algumas pessoas um bloqueio para novas relações. Isso é possível, né? É muito possível. Inclusive a pessoa atropelar, né? Terminou uma relação, aí está sofrendo, não quer sofrer, emenda em outra situação, né? Veja, sempre se há um diálogo, né, se tudo é conversado desde o início, é mais propenso que o relacionamento tenda a dar certo. Né? Às vezes as pessoas vão deixando passar, e aí quando viu, deixou passar muita coisa para começar a exigir lá na frente. Então é melhor já olhar isso desde o começo da relação. Muito obrigada, Aline, pelas tuas palavras. E a gente espera ter ajudado o pessoal em casa também, porque é algo que a gente, vez por outra, a gente pode enfrentar, né? A gente conhece muita gente todos os dias, se vincula e de repente tem algum problema ali no meio dessa interação que pode vir a prejudicar não só você, mas também outra pessoa. Então a gente espera que esse alerta chegue até você para tentar solucionar esse problema e seguir sua vida normalmente. E vamos continuar falando de coisa boa. Agora, os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira aí. Cuidar do Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Olha só, alguns torcem o nariz, mas outros fazem questão de inserir os legumes na alimentação. E todos nós deveríamos fazer essa questão, viu? Segundo os nutricionistas, os benefícios deles são incontáveis. Acompanhe na reportagem.
Todos os dias, Maria de Fátima come salada com legumes diversos. Depois de um problema de saúde, passou a dar mais atenção ao que coloca no prato. Eu fiz uma cirurgia da tireoide, aí eu deixei de comer carne, sabe por quê? Porque eu senti enjoo mesmo da carne, que é o cheiro mesmo. Aí outra coisa eu vou mudar. Aí substituir. Esse cuidado já deve começar na primeira infância, alerta o nutricionista Sebastião Filho. Muito menos só consumir quando está doente. Os legumes e as verduras têm uma importância fundamental em nossa alimentação. Primeiro porque aportam várias vitaminas e vários minerais que muitas vezes nos alimentos que a gente consome no dia a dia industrializados, esses nutrientes estão numa quantidade menor. Tem que ter a introdução durante a primeira infância para que as crianças aprendam a comer, passem a saborear, criar o hábito de comer, né? Você pode mesclar com frutas, como eu falei, um suco de laranja com alguma folha ou com cenoura ou com beterraba. Tudo isso traz benefícios maravilhosos, né? Muito bacana e deve estar, sim, presente na alimentação, tanto das pessoas saudáveis e principalmente das pessoas com enfermidades. As pessoas doentes receber aquela cota de nutrientes, aquela cota de vitamina, de sais minerais em forma de um caldo, já revigora, né? Então é muito importante na alimentação humana a presença dos legumes. Esses alimentos podem ser consumidos crus, cozidos, salteados e até como acompanhamentos, em forma de purê, caldo, enfim, são muitas delícias. Mas tem algumas formas de preparo que são mais vantajosas do que outras, principalmente com relação à preservação de vitaminas, sais minerais e fibras. Os alimentos crus, né, integrais, realmente eles são muito bacanas porque a gente aproveita mais o nutriente, mas se ele é feito em forma de caldo, como as vitaminas presentes, a maioria são vitaminas hidrossolúveis, elas são solúveis na água, né, nesse caldo, e quando você ingere o caldo, você está tomando aquelas vitaminas e a fibra é preservada. Então, por exemplo, uma pessoa que tem gastrite, tem úlcera, a gente prefere que essa pessoa tenha a ingestão desses legumes cozidos. Por quê? Porque a fibra vem modificada pela cocção, o esvaziamento gástrico é mais rápido e quando uma pessoa tem algum problema assim a nível de estômago, a gente faz com que essa alimentação ela saia rápido do estômago para reduzir a quantidade de ácido clorídrico, né? A quantidade de suco gástrico para que ela possa recuperar essa lesão do estômago, essa agressão que o estômago sofreu por algum motivo. No almoço ou jantar, quanto mais variada a quantidade de cores na refeição, mais benefícios os legumes trazem para quem consome diariamente. Um deles é a disposição, conta esse entregador. Ao se sentir mais leve, tem coragem de sobra para trabalhar e aproveitar a vida. Eu não tinha muita disposição. Quando eu comecei a comer, fazer a minha atividade física, fiquei bem melhor de saúde e graças a Deus estamos aqui. Agora a gente vai a um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não que eu te espero. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.